Um bom dia a todos. Estamos começando mais um SEAB Live 2020. O SEAB, que é um congresso de tecnologia bancária, está no seu 30º ano e, como sempre acompanhamos, todos sabemos, o SEAB sempre foi realizado presencialmente, ou seja, uma feira presencial. E este ano, como já estamos vendo, um formato completamente diferente, uma imposição da realidade, que é do isolamento, que todos devemos respeitar. No entanto, estamos vencendo esse desafio de realizar esse congresso de uma maneira remota, em home office, como praticamente todo mundo está trabalhando, mas se é um desafio também, estamos aproveitando isso para promover avanços e testar novas formas de trabalhar, de reunir, ou seja, de não deixar as coisas pararem. Bom, o nosso tema de hoje é justamente isso, o digital pós-pandemia, quer dizer, quais as consequências dessa pandemia, o que isso vai acentuar de tendências pré-existentes, quais as novas formas de trabalhar, quais os avanços tecnológicos que podem decorrer disso. Bom, e nosso time hoje está reforçado, são 6 pessoas aqui para debater esse tema. Eu vou chamar o Maurício Minas, que é do Conselho de Administração do Bradesco e presidente do Conselho do SEAB, o Estevão Lasanha, diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, Gustavo Fossi, diretor de tecnologia do Banco do Brasil, o Cláudio Salituro, vice-presidente de tecnologia e informação da Caixa Econômica Federal, o Marino Aguiar, do Santander, e o João Dantas, do BTG Pactual. Bom, um bom dia a todos e um bom debate para todos. Bom, nesse primeiro momento agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos entender o modelo que vamos trabalhar. Serão 2 blocos de 20 minutos, eu vou colocar uma questão e cada um de vocês responderão a essa mesma questão. No segundo momento, uma outra questão para todos os outros. A questão inicial é a seguinte: como os bancos pensam em utilizar plataformas digitais para o desenvolvimento de novos modelos de negócios nesse cenário de pós-pandemia? Bom, eu passo a palavra primeiro, então, para o Maurício Minas. Obrigado, João. E bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse novo formato do SEAB Live. A primeira constatação que eu faço é que os nossos negócios digitais, o uso das plataformas aumentou muito durante a pandemia. A gente teve um aumento de 46% no Next, 76% na Ágora, que é a nossa corretora digital, a BIA, inteligência artificial, cresceu 25%, e o mobile, tanto PF quanto PJ, mais de 30%. O que mostra que a low touch economy, ela está aí, as pessoas elas mudaram os seus hábitos. Além de nós ativarmos e a gente desenvolver, melhorar a experiência nos canais digitais que o banco já tem, que são os conhecidos, nós temos 3 outras estratégias, e é assim que eu vejo que a gente pode acelerar o digital pós-pandemia. A primeira delas é o Banco Digital Next, que ele foi um dos que mais cresceu em termos de canais digitais, é aquela plataforma que foi feita para o nativo digital. Então, está bastante adaptado já a um mundo em que os ecossistemas e as plataformas digitais elas são predominantes. A segunda forma que eu enxergo é a orquestração de plataformas. Quer dizer, hoje nós estamos cada vez mais olhando a experiência do cliente. E muitas vezes essa experiência ela transcende serviços financeiros. Então, para nós é fundamental que a gente consiga agregar terceiros ou desenvolvamos outras coisas de maneira que a orquestração de plataformas signifique uma experiência definitiva para clientes. Isso a gente chama de criar ecossistemas. Vou dar alguns exemplos. Casa, carro. As pessoas não acordam querendo um financiamento imobiliário. Elas querem comprar um imóvel. Então, nós precisamos ter toda essa cadeia de valor, vamos dizer, orquestrada de maneira que, desde a escolha do imóvel até a consolidação da operação, isso seja feito digitalmente. A gente olha para casa, para carro, para saúde, para agro, para micro, pequeno empreendedor, todos são grandes oportunidades. O desafio aqui é quem é o orquestrador. Então, para nós bancos, a gente precisa manter a relação com o cliente e manter esta relevância. Esse é um modelo de negócio que praticamente é uma verticalização virtual. Nós faríamos tudo o que é necessário para uma determinada operação, mas usando plataformas digitais e junto com terceiros. Para isso, eu enxergo que a TI é fundamental. Nós precisamos ter uma arquitetura que seja adequada, orientada
serviços, gestão de APIs, porque é assim que você consome esses serviços, metodologias que nos permitem fazer as coisas rapidamente, um core digital que permita a interconexão entre essas várias plataformas e, por fim, analytics, que nos dá o poder de entender o indivíduo, personalizar essa oferta. E o último modelo que eu comentaria é de Open Banking, porque nós temos que enxergar o Open Banking de uma forma cuidadosa. Existe uma ameaça, um desafio, que é uma regulação extremamente, eu diria, agressiva e até assimétrica em relação ao banco incumbente. Mas ela está aí e nós precisamos ter técnicas ou estratégias de defesa em relação a isso. Mas eu olho o Open Banking muito mais como uma oportunidade, uma agenda de ataque, ou seja, onde nós podemos, de fato, desenvolver negócios. E vamos lembrar que nós, bancos incumbentes, nós temos um portfólio completo de produtos, nós temos credibilidade, a gente tem funding, nós temos balanço, que é fundamental, principalmente nas operações de crédito, nós sabemos fazer compliance, quer dizer, os riscos eles estão sob controle, e a gente tem uma experiência adquirida de décadas em segurança. Então, tem vários modelos de negócio novos, digitais, usando o Open Banking como plataforma, 100% orientados a serviços, eventualmente sem ativos e fáceis de serem implementados. Eu cito alguns: o Bank as a Service, os produtos do Bradesco sendo consumidos como serviços via APIs, vans qualificadas, que são elementos necessários para esse ecossistema de Open Banking, marketplace de APIs, nossos e de terceiros, que possam ser compartilhados e consumidos, aplicações e know-how que os bancos tenham, por exemplo, Know Your Client, tokenização, crédito, que são coisas que a gente sabe fazer e poderiam ser colocadas no mercado. Então, de uma maneira geral, essas são as estratégias: é acelerar o que nós já temos como canais digitais, é desenvolver ainda mais o nosso banco nativo digital, é orquestrar a plataforma, é usar o Open Banking. Muito obrigado, Maurício Minas, que é do Conselho de Administração do Bradesco. E agora eu passo a palavra para o Estevão Lasanha, que é diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Estevão. Bom dia, muito obrigado. Gostaria aqui de cumprimentar os colegas aqui dos demais bancos deste painel. Eu acho que a crise, eu vou tentar ser aditivo aqui aos pontos que o Maurício já colocou. A crise, no fundo, ela enfatiza um movimento que a gente já via acontecer nos últimos anos aqui na nossa indústria e diversas outras indústrias, de adoção de mecanismos digitais para se servir, para viabilizar transações dos clientes, para dar mais comodidade, né? Antes de tudo, né, no fundo, o que a gente está vendo é uma mudança de expectativas das pessoas, né? Eu gosto de contar uma historinha aqui, bem pessoal, que eu digo que eu aprendi a dirigir usando o guia de ruas, né? Você andava no carro ali com aquele livro de ruas, mais de 1000 páginas, super difícil de utilizar, né? De dirigir e passar as páginas ao mesmo tempo. E a gente convivia com aquilo, a gente considerava aquilo normal, era bastante razoável aprender a transitar por uma cidade como São Paulo usando aquele guia de ruas. Hoje em dia a gente usa o Waze, e quando o Waze erra em 5 minutos a expectativa do horário de chegada, a gente fica insatisfeito, a gente fica bravo com o Waze, porque ele errou em 5 minutos a expectativa de chegada. Então, todas as nossas expectativas estão sendo ajustadas à medida que a tecnologia evolui. Então, nos últimos anos, acho que no nosso setor aqui, acho que isso é comum a todas as organizações aqui representadas, o uso de canais digitais cresce a uma velocidade bastante espantosa. No começo, muito para consultas, transações mais simples, mas à medida que os clientes foram ganhando confiança, conforto, se sentindo seguros ao usar, a própria tecnologia, o UX aplicado a essas transações foi evoluindo. Isso foi permitindo tornar as jornadas até cada vez mais complexas, mais profundas, evoluir em camadas de atendimento, e é o que a gente está vendo acontecer agora, tá? Só para citar um outro número, aqui no Itaú, 3/4 das contas abertas nos últimos 2 meses ocorreram de forma fim a fim pelo aplicativo. Quer dizer, o cliente fez toda a jornada, toda a transação, passou por todas as camadas de segurança, de prevenção e saiu utilizando o banco do conforto da sua casa. Esse é um número que mais do que triplicou, se a gente for pensar em relação a um cenário bastante recente.
Várias outras jornadas de atendimento, que são as jornadas pós-venda de produto, também evoluíram muito nesse período. Então, quando a gente pensa aqui sobre quais outros negócios podem ser gerados, acho que tudo isso aqui é um reflexo, né? As possibilidades são reflexo da mudança de comportamento, da mudança de expectativa que a sociedade tem sobre canais. A gente pode pensar sobre plataformas abertas, a gente tem bastante sucesso aqui com a solução que nós criamos para investimentos no Itaú, permitindo que os clientes acessassem um portfólio muito maior de produtos e que, já citando aqui também outro ponto que o Maurício colocou, né, utilizando de inteligência artificial, de algoritmos, inclusive os algoritmos a serviço dos clientes, analisando uma série de produtos de investimento e conseguindo fazer uma recomendação customizada à realidade de cada um dos indivíduos, né? Então, colocar a tecnologia, de fato, a serviço do usuário, conforto, comodidade, etc. Open Banking, de fato, abre uma outra fronteira, à medida que a gente possa conhecer o cliente de forma ainda mais ampla. Esses sinais, esses dados permitem contextualizar ainda mais as ofertas, nos antecipar as necessidades dos clientes. Então, eu vejo aqui um horizonte bastante promissor. Eu acho que a crise deixará, sim, esse legado de mais adoção, mais conforto, mais profundidade nos contextos das relações digitais, o que permite explorar outros modelos de negócio e trazer ofertas ainda melhores para os nossos clientes. Tá? Muito obrigado, Estevam, que é diretor de tecnologia do Itaú Unibanco, e agora eu passo a palavra para outro diretor de tecnologia, que no caso, o Banco do Brasil, o Gustavo Fossi. Gustavo, a palavra é com você. Bom dia, João. Bom dia, Estevam, Maurício, Cláudio, Marino e João também, né? Eu acho que, assim, falar depois do Estevam e do Maurício e tentar complementar é bem complicado. Acho que a gente já tá permeando todo, né? Mas, assim, quando a gente olha para um país como o Brasil, com um setor financeiro como o Brasil, que sempre ficou na referência e que sempre trouxe soluções modernas, plataformas modernas, quer seja como foi, usando sempre tecnologia de ponta, né? E a gente olha esse momento que a gente está vivendo, o nosso desafio ainda é maior, né? Porque o nosso consumidor ele adotou mais tecnologia, ele está buscando mais tecnologia, talvez ele tenha feito aí adoção de tecnologia de alguns anos, ele trouxe para alguns meses. A gente no banco, a gente já observa isso com base em alguns estudos na Europa, na China, no próprio Estados Unidos, né? O percentual de clientes nesses países que usavam plataforma pré-pandemia e o percentual que está usando pós-pandemia, a gente também começa a observar isso no comportamento dos nossos clientes no banco, né? Só vou dar mais um número aqui para vocês. As transações nossas no app cresceram 76% nesse período de pandemia. Então, assim, o nosso cliente buscando cada vez mais, isso traz um desafio para a gente imenso, que é conseguir atender cada vez melhor o nosso cliente nessas plataformas. A gente enxerga no banco a plataforma, na verdade, mais como um modelo de negócio. Cada plataforma nossa, a gente aplica um modelo de negócio em cima dela, buscando no final do dia o nosso cliente. O Estevam falou muito bem, e essa intensificação no uso das plataformas, elas estão nos desafiando a usar mais dados. Aí o Open Banking vem aí para nos ajudar, o IoT que está chegando, o 5G, né, que já é uma realidade, vai nos ajudar para cada vez mais prestar um melhor atendimento para o nosso cliente, com os dados que nós estamos extraindo e um atendimento digital. E para isso, é claro, a gente precisa estar num processo de inovação constante, levando produtos de outra forma constante e fazendo também parcerias, né, com outras empresas, com nossos clientes, está ouvindo o nosso cliente. Então, o que a gente vem fazendo no banco é intensificando bastante o uso do digital, cada vez mais, promovendo uma cultura de inovação, não de inovação em tecnologia, inovação de atendimento, inovação de modelo de negócio, e ouvindo cada vez mais o nosso cliente. Então, assim, a gente resume, a gente está focado em novas oportunidades, como novos modelos de negócio, parcerias,
e porque a nossa estratégia é estar presente nos canais e nas plataformas que o nosso cliente mais usa, né? O nosso foco, no final, é a conveniência e oferecer essa experiência mais fluida para o nosso cliente. Gustavo, muito obrigado. Agora eu passo a palavra para o Cláudio Salituro, que é vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal. Cláudio. Bom dia a todos. Eu vejo que, na verdade, não é só na crise, né? Foi uma oportunidade para todos, mas, sem dúvida nenhuma, para a Caixa Econômica, foi uma oportunidade maior. Por que eu digo isso? Porque a Caixa Econômica, ela, por algumas razões, ela estava um pouco fora desse movimento dígito, que o mercado já vinha praticando, né? Então, eu estou aqui há 1 ano e 6 meses, né, na gestão do presidente Pedro, e nós preparamos um projeto na Caixa Econômica que estava muito alinhado, e não poderia ser diferente, com esse movimento dígito, né? Porém, a pandemia, a crise, acelerou ainda mais esse movimento. Então, foi uma boa oportunidade, porque nesse movimento todo tem a mudança de cultura, né? E mudar a cultura em qualquer empresa é muito complexo, principalmente numa empresa pública, né? É mais complexo ainda. Só que nós não tivemos muito tempo para praticar o plano, na verdade, acelerou o plano, né? E tudo que vocês comentaram aqui, perfeito, né? Só que a Caixa estava, diria assim, um momento anterior, um passo atrás, né? Então, a crise acabou potencializando o resultado desse planejamento que havia sido feito há 1 ano atrás, e onde eu comentei com as pessoas aqui na Caixa que a gente precisava começar 2020 ainda em 2019, né? Então, a gente tinha que chegar a 2020 porque tinha um gap muito grande na Caixa Econômica, que se refere a plataformas digitais, etc. e tal. Então, em poucos meses ou em poucos dias, tivemos que lançar 2 aplicativos, né, para poder atender a plataforma do governo, o programa de governo, né? Isso tudo acabou potencializando. Então, nós entregamos os aplicativos, porque a gente já vinha trabalhando nessa tentativa de alcançar os demais bancos, né, na plataforma digital, e, além desses aplicativos, tivemos o Fundo de Garantia, Pronamp agora, Home Broker, ou seja, tudo isso trata de uma plataforma que visa buscar o cliente onde ele estiver, o cliente possa, de fato, utilizar o banco, né, sem a necessidade de ir até o banco, e que a pandemia acabou trazendo para a gente uma reflexão muito importante, né? Como fazer negócios de uma forma diferente, de uma forma mais digital, onde nós conseguimos colocar o cartão virtual de débito, né? Depois o pagamento QR Code nas maquininhas, e tudo isso a gente precisa fazer com que o cliente ele sinta uma experiência importante, né? Que ele se sinta confortável em utilizar isso. No caso da Caixa, principalmente esse cliente, que é o cidadão brasileiro, que está sendo alfabetizado digitalmente, então existe todo um cuidado com essa transformação, né? Então, vem aí o Open Bank, como foi colocado. Então, nós precisamos ter, dentro dessas empresas, um aspecto colaborativo, participativo, mas olhando todo esse end-to-end do cliente, né? Então, colocamos 54 milhões de contas, vamos chegar a 125 milhões de contas, com a experiência do onboard digital, para que o cliente consiga fazer tudo sozinho. Então, isso é muito importante, né? É uma transformação verdadeira e genuína que está trazendo, principalmente para a Caixa, uma mudança, uma ruptura no pensar, né? Nesse planejamento de forma diferente, a forma de trabalhar diferente, e tentando acompanhar o que os grandes bancos, as fintechs e todas as outras empresas já vinham praticando, né? Então, o desafio está sendo muito grande, muito importante, e a gente está conseguindo fazer essa transformação das plataformas, tomando como base essa necessidade maior que foi apresentada, né? Então, no caso da Caixa, essa oportunidade, né, eu vejo isso como foi uma oportunidade da Caixa Econômica ela se transportar para 2020 de uma forma muito mais rápida, né? Eu acho que todo mundo quer que 2020 acabe logo, né? Porque é um ano que, por um lado, foi muito, muito importante, né, para a humanidade, para fazer uma reflexão sobre todo o aspecto da sociedade e tudo mais, mas ele também trouxe, principalmente para um banco público como a Caixa, ele alavancou, né, novas oportunidades e que vai culminar nessa transformação e entregar um valor diferenciado para o cliente, que pode, o cliente, apesar de ser de uma renda diferente, de uma classe social diferente, ele também conseguiu se aproximar, através da bancarização, da digitalização,
a gente está trazendo cidadania. Então, acho que esse movimento todo foi muito importante e a gente, de fato, teve uma oportunidade que a gente conseguiu aproveitar com a ajuda de todos, né? A sociedade inteira colaborou, os nossos parceiros, os nossos concorrentes, né? Foi uma experiência muito rica aqui. Eu acredito que a gente está no caminho certo e o mercado está no caminho certo e as plataformas, como bem o Maurício colocou, ela tem que ter uma interação completa com o cliente, né? Desde o momento que ele quer comprar um imóvel até o momento que ele quer fazer o uso pagar numa maquininha ou no e-commerce, etc. e tal. Bom, muito obrigado aí ao Cláudio Salitur, que nos falou da experiência, do desafio da Caixa Econômica nesse momento de pandemia, a Caixa que teve está tendo um papel importante. E agora eu passo a palavra para o Marino Aguiar, do Santander Brasil. Marino. Bom dia, João. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês no CIAB Live. Quando a gente pensa aí na sua pergunta, não é, modelos de negócio para o futuro, certo? Deixar aqui um pouco mais de contexto. Nós estamos aí num ano atípico, 2020, com assim, uma pandemia que levou a uma mudança de comportamento generalizada, não só dos nossos clientes, dos cidadãos, das empresas e dos próprios bancos. Mas quando a gente pensa em modelo futuro, a gente pensa num contexto em que tem outras mudanças igualmente importantes, que vão, de certa forma, ajudar a formatar esses modelos futuros. Eu estou-me referindo, em particular, a todo esse processo de pagamentos instantâneos, que nós chamamos PIX, não é? Que vai ser uma realidade em 2020, e também ao início da jornada do Open Banking, que é uma jornada novamente disruptiva, que vai aumentar a concorrência na indústria, que é algo muito salutar, e vai trazer muita inovação para a indústria. Então, quando nós pensamos, Santander pensa aí nos modelos futuros, não é? Tenta empacotar nesse tripé, mudança do comportamento dos clientes em função da pandemia, a realidade do PIX e também do Open Banking. O que a gente observa que, na verdade, é o formato perfeito para aumentar a colaboração e as parcerias entre as organizações. Assim, de certa forma, a gente vê que, olhando para a frente, a nossa estratégia, que já vinha sendo executada há algum tempo, de digitalização, não é? E de parcerias de negócio, ela vem sendo reforçada. Então, o que é que nós temos feito? Acelerar o processo de digitalização do próprio banco em si, isso em particular, não só nos canais digitais, mas também criar uma experiência mais fluida entre canais físicos e canais digitais, ou seja, que o cliente possa fazer de forma fluida, iniciar transações num canal, certo? E navegar pelos outros canais sem sentir qualquer tipo de fricção. Por outro lado, também um reforço de uma estratégia que já começou há algum tempo, que nós temos criado várias empresas dentro do conglomerado focadas na experiência digital. Vou dar alguns exemplos. Bem benefícios, vale alimentação e refeição, assim, crédito pessoal, API de investimentos, Super Digital, conta de pagamentos, Superget, então todo um conjunto de iniciativas que nós resolvemos lançar nos últimos 2 anos, não é, que, de certa forma, reforçam essa direção de a sociedade operar num contexto mais digital. E, finalmente, não menos importante, toda a lógica que já foi mencionada pelos colegas, não é, de operar num ecossistema. Isso eu diria que é uma iniciativa que está começando, tem a sua jornada, mas assim, fica cada vez mais evidente que não só existe vontade, mas também os instrumentos técnicos e regulatórios para que as organizações, a economia, funcione num modelo de ecossistemas. Então, nós acreditamos que tanto no contexto do financiamento automóvel, imobiliário, agro e outras indústrias, outros segmentos que são relativamente importantes do ponto de vista de ecossistema em termos de cadeia de valor horizontal, não é? Que elas são extensas. Então, nós vemos que as empresas financeiras, em particular o Santander, não é? Pode-se contribuir para o desenvolvimento da economia nesse contexto. No caso específico do Santander, por ser um banco global, nós estamos presentes em 10 países, a gente talvez tenha o benefício de poder importar outras realidades de outros países que a gente pode testar aqui dentro do Brasil, no contexto da nossa economia local e ver se funciona, ou seja, a gente conseguir importar inovação e incorporar nesses modelos futuros. Então a gente olha para esse futuro, não é? Apesar de desafiante, com muito otimismo.
Muito obrigado, Marino Guiar, que é do Santander Brasil. E agora, para fechar essa primeira questão, eu passo a palavra para o João Dantas, do BTG Pactual. Obrigado, João. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui no CIAB, nesse painel que eu considero talvez o mais interessante aqui, porque é um debate profundo e estratégico para nós, né, na indústria financeira, o desenvolvimento de novos modelos de negócio, né, não só nesse cenário de crise atual, mas já vem sendo a tônica do sistema. Para mim, que sou um economista liderando aqui a área de tecnologia de um banco de investimento, é um prazer estar debatendo com essa turma de craques aqui, dos engenheiros que estão liderando os departamentos de tecnologia dos grandes bancos brasileiros e fazendo essa transformação do modelo de negócio dos bancos aqui no Brasil com muita competência. Eu assumi a área de tecnologia aqui há mais ou menos 3 anos, certamente talvez o maior desafio profissional da minha carreira, e eu fiquei muito feliz disso porque encontrei na área de tecnologia do banco profissionais extremamente qualificados que estão fazendo esse trabalho de extrema complexidade, muito desafiador, de deixar o banco aqui. Vocês sabem que nós estamos num projeto de digitalização importante, então deixar o banco preparado para usar meios digitais para atingir novos segmentos de clientes e modelos de negócio é um trabalho que eu hoje reconheço com mais ainda, né, como sendo um trabalho de extrema complexidade e desafiador. E é exatamente isso que todos os meus colegas aqui, cada um nas suas organizações, vem fazendo nos últimos anos, né? E também com gente muito qualificada, tenho interagido com equipes de tecnologia de outros bancos também. É impressionante como a gente encontra gente preparada, e nós vamos poder falar disso um pouco mais para frente. Eu acho que, para oferecer aqui algum complemento ao que já foi dito, acho que as respostas já foram completas, né? Tem muitos caminhos para os bancos utilizarem plataformas digitais nesses novos modelos de negócio, mas oferecer assim, um pouco de reflexão. Toda a crise, toda a mudança de realidade, mudança de cenário sempre nos leva a reflexões interessantes, né? E para dar um pouco de contexto, eu acho que a principal reflexão é que a crise encontrou os bancos preparados, né, para utilizar plataformas digitais no desenvolvimento de novos modelos de negócio, para atenderem os clientes, os seus consumidores, os seus clientes, num momento em que os hábitos desses clientes estão mudando, se transformando de maneira muito rápida, né? E os bancos estão preparados para isso. Essa foi uma mudança de patamar da tecnologia dentro do sistema financeiro que aconteceu nos últimos anos aí de maneira muito clara, né? E que nos pega no momento. Veja só, esse momento é muito interessante, né? Porque hoje até uma padaria entende que ela precisa de tecnologia para melhorar o seu negócio. Você precisa estar conectado numa plataforma de delivery, você precisa colocar o teu produto, né, aquilo que você faz, que você entrega para o seu cliente, para se tornar conhecido utilizando meios digitais. Então, qualquer negócio está se transformando muito nesse momento e para os bancos isso é ainda mais desafiador, né? A gente está indo completamente para o, como o Maurício mencionou, né, o low touch ou quase o no touch. Então, a primeira reflexão é isso, é que os bancos estavam preparados as suas plataformas digitais estavam preparadas para isso. Nós estamos trabalhando aqui no banco, 94% das pessoas estão em casa e o negócio está funcionando. E a mesma coisa acontece para o sistema financeiro como um todo. Então, essa é a primeira reflexão, né, que nós já estamos no nível de maturidade para poder utilizar e nos beneficiar das plataformas digitais para desenvolver o nosso negócio. E eu acho que o grande desafio é olhar para as oportunidades. Então, a gente olha, por exemplo, você tem, só para dar um exemplo, né, do que eu estou falando de novas oportunidades, todas elas estão voltadas à integração do negócio dos bancos com outros negócios, né, para você criar aquilo que todos nós aqui falamos, né, comodidade. Comodidade, para mim, é simplicidade. Quanto mais você integrar o negócio do banco com outros negócios que participam do dia a dia da vida dos clientes, mais você vai conseguir desenvolver novos modelos. Então, vou dar um exemplo.
por exemplo, você tem 700 milhões de iPhones no mundo, né? No Brasil, em torno de 80 milhões. iPhone, no Brasil, não é o device com maior penetração, né? Os outros devices têm maior penetração. Cada iPhone ele é potencialmente um cartão de crédito, um meio de pagamento, né? Nos Estados Unidos, você já vê que a Apple lançou o cartão de crédito dela e tem o potencial de atingir uma base enorme de clientes com funcionalidades que são, é isso aí, é comodidade e simplicidade. Você saber onde você estava, quando você desembolsou, quando você efetuou um pagamento, você ter aquilo registrado de uma maneira que você consegue olhar o histórico dos seus gastos de uma maneira mais intuitiva e gerenciar a sua vida melhor. Então, quando a Apple faz isso, ela se junta a um banco, no caso americano é a Goldman Sachs, que está por trás do desenvolvimento do Apple Card junto com a Apple. E isso alavanca o negócio do banco e alavanca o negócio da Apple. A Apple quer vender mais telefone, o banco está alavancando a sua plataforma, processando mais transação, o que gera receita e dilui custo, gera eficiência, e o cliente, com isso, vai sendo beneficiado com essa finalidade de você gerar comodidade e simplicidade. Então, acho que o grande desafio é esse, é você usar a plataforma digital que os bancos, aqui no Brasil, com muita competência, já consolidaram, nós estamos consolidando a nossa também, estamos no meio de um projeto bastante desafiador, e passar a utilizar essa plataforma para gerar mais conectividade e integração com outros negócios e servir melhor os clientes comuns e, com isso, se tornar um serviço mais intuitivo, mais simples e mais interessante. Obrigado ao João Dantas, do BTG Pactual. Vou colocar uma segunda questão para todos vocês novamente, que de alguma maneira decorre desta primeira, mas a gente procura avançar. É a questão de que se a pandemia, se essa crise toda, que ela é uma crise sanitária, é uma crise econômica, é uma crise social, é uma crise que suscita essa discussão toda sobre a questão digital, que a questão é a seguinte, na opinião dos senhores, em que medida essa crise vai acelerar a transformação cultural do sistema bancário, do sistema financeiro. Cultural aí no sentido amplo, que pode ser visto tanto do ponto de vista interno, das relações externas, da gestão dos seus recursos humanos, da questão tecnológica, nas relações com os seus clientes, na relação com o mercado, na sua visão de mundo. Bom, eu vou manter a ordem que a gente usou no primeiro bloco, passando a primeira palavra para o Maurício Minas, que é do Conselho de Administração do Bradesco. Maurício. João, eu vou começar com uma visão que eu tenho sobre a crise. Ou seja, eu acho que a pandemia no Covid-19 ela tem 4 grandes fases. Fase de pânico, a fase de adaptação, a fase de recuperação e o chamado novo normal. Nós já passamos pela fase do pânico, nós estamos na fase de adaptação. A boa notícia é que os bancos continuaram operando normalmente, em algumas situações, inclusive com um aumento significativo de produtividade. Então, isso é bom, porque nós estamos num ambiente de absoluto estresse, tudo aquilo que a gente imaginava que poderia acontecer numa situação de exceção e funcionou. O novo normal ele vai trazer novos hábitos, costumes, nós vamos redefinir prioridades, como já foi falado, mas tudo isso está muito baseado em plataformas digitais. Quer dizer, o mundo no setor financeiro ele se digitaliza cada vez mais. E eu acho que aqui nós temos uma oportunidade para exercitar um conceito que os bancos vêm falando há um bom tempo e, na prática, agora a gente começa a praticar, que é o capitalismo de stakeholder, que é um capitalismo sustentável, que ele não olha só para o acionista, ele olha para quem, de fato, faz parte desse nosso ecossistema de bancos. Então, é um conceito mais moderno e eu acho que, ao longo do tempo, é a única forma que as nossas organizações vão ser sustentáveis. E o que aconteceu durante a crise, e aí a mudança cultural, nós, primeiro, olhamos para o mais importante dos stakeholders, que são os meus colegas, são os funcionários do banco, e com uma visão de proteção.
que nós podemos fazer para acolher essas pessoas e deixá-las confortáveis mesmo em situação de crise. Nós estamos finalizando o teste de 100% dos profissionais, nós executamos home office, ouvindo aquilo que estava dando certo, não estava. A gente acabou criando um programa chamado Viva Bem, que dá auxílio psicológico, auxílio emocional, porque não é fácil você controlar essa ansiedade que cada um de nós tem em diferentes medidas. A gente olhou para o segundo pilar, que são os clientes, incluindo digitalmente. Quer dizer, muita gente, mais de 20% do nosso tráfego veio de clientes que não eram digitalizados antes da crise. Essa inclusão digital é muito importante. Nós criamos novas jornadas, são jornadas eficazes para refinanciar financiamentos, para prorrogar parcelas, telemedicina, a área de saúde para nós é importante na Bradesco Seguros, quer dizer, a gente começa a usar telemedicina em volume, crédito com juros subsidiado, repassando programas de governo, tudo isso foi feito via jornadas digitais, além do atendimento remoto. Nosso gerente que não está na agência, ele acabou falando com os clientes remotamente, com instrumentos que foram feitos aí a toque de caixa. Então, o cliente, o segundo pilar dos stakeholders, foi impactado dessa forma. O terceiro é a sociedade. Além do óbvio, que são as doações, eu acho que aqui os bancos têm um papel importantíssimo e fizeram a sua parte, tem quase 2 bilhões de reais que foram entregues para a sociedade. Nós criamos um book de oportunidades via o programa de inovação do InovaBrá. Nesse book você tem empresas, essencialmente startups, mas não só, que elas podem se colocar ali como sendo potencialmente alguém que vai ajudar outras empresas no momento de crise. Então você ajuda a dar velocidade nesse ecossistema. E as lives, acho que todos os bancos vêm trabalhando muito isso, colocar conteúdo relevante nas lives de maneira que nós consigamos manter atualização de conhecimento, a gente consiga discutir os assuntos que mais importam nessa situação de crise. E, finalmente, os acionistas, o último pilar dos stakeholders. Aqui, eu acho que a preocupação dos bancos ela veio, e é uma mudança também cultural importante, no sentido de robustecer os balanços, de garantir a liquidez, de estar preparado para uma crise de crédito que vem, para ter solvência ao longo do tempo. E, além disto, e esse é um tema importantíssimo no Brasil de hoje e no mundo, nós reforçamos os princípios do ASG, ou seja, o que nós vamos fazer em termos de meio ambiente, no social e na governança. Então, eu acho que é uma grande vitória nós usarmos uma situação de exceção como a pandemia para nós, de fato, estabelecermos um capitalismo de stakeholders. Acho que isso é um legado que se deixa para as organizações e para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Maurício. Bom, eu vou seguir a ordem do bloco anterior, então, portanto, eu passo a palavra para o Estevão Lasanha, que é diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. Estevão. Obrigado, João. Bom, quando a gente fala de cultura, né, comportamento, eu acho que dá para tentar pensar aqui no nosso contexto aqui em 3 esferas, né? Pensando primeiro na esfera das nossas pessoas, né, dos colaboradores do banco. Essa foi uma preocupação nossa logo no início da crise que nós estamos vivendo, de dar segurança, de dar conforto, de conseguir manter o banco funcionando, atendendo os seus clientes. Então, aquelas práticas que já começavam a ser testadas com alguma dimensão na nossa indústria, de home office, esse tipo de coisa, tiveram que ser aceleradas e funcionaram muito bem, né? Então, hoje no Itaú, nós temos mais de 53 mil pessoas trabalhando remotamente. Eu estou aqui no meu home office. Observamos, de fato, um ganho de produtividade, porque nas grandes cidades isso reduz o tempo de deslocamento. Isso permite que as pessoas trabalhem com mais foco. Então, de fato, percebemos, e essa é uma tendência que certamente se manterá quando a gente começar a retomar as nossas atividades normais. Quer dizer, algo que veio para ficar, de fato. Numa segunda esfera, pensando na forma como a gente desenvolve produtos e serviços para os nossos clientes, é natural que nos últimos anos, e acho que também isso é comum para todos os participantes aqui do painel,
cada vez mais a própria concepção de produtos se apoiava mais fortemente em tecnologia para ofertar, para comercializar, para fazer o atendimento dos clientes. Uma tendência que já existia e que vinha ganhando força nos últimos anos. Era impraticável imaginar o desenvolvimento de um produto da nossa indústria sem estar fortemente apoiado numa solução de tecnologia para todas essas etapas da cadeia de valor daquele produto. Agora, tem uma outra coisa que começa a acontecer e acho que a crise trouxe mais urgência para isso, né? E aí o exemplo que eu gostaria de dar é usar um pouquinho até da nossa história com o Cubo, aqui em São Paulo, né? O Cubo é o hub de empreendedorismo que nós fundamos aqui em São Paulo há alguns anos, acho que é um dos grandes cases de sucesso aqui de criação de um ecossistema de empreendedorismo que reúne uma série de startups brasileiras em várias áreas, em tecnologia para saúde, educação, logística, finanças, traz empresas para se conectarem a essas startups, etc. E a gente sempre olhou muito a forma como essas companhias, né, as recém-fundadas companhias, desenvolviam seus produtos, né? A história de fazer MVPs, de desenvolver com poucos recursos, de ser muito rápido para colocar o produto na mão do cliente e aprender à medida que o cliente vai utilizando aquele produto. E havia o desejo, sempre houve o desejo de conseguir replicar esse tipo de prática dentro de uma organização grande como o Itaú. E a gente vê isso acontecendo, e acho que a crise, de novo, ela trouxe a urgência para isso, né? Então, nós tivemos casos aqui em que a gente percebeu que os clientes precisavam de uma transação, que não teriam acesso, que se deslocar até uma agência seria difícil, e entre a gente conceber como aquela jornada funcionaria, desenhar, especificar como aquilo aconteceria, tecnologia desenvolver, testar e colocar em produção, a gente conseguia fazer em 2, 3, e às vezes até dentro do próprio dia. Algo inimaginável, eventualmente, até alguns poucos meses, anos atrás, tá? Quando a gente pensa no papel que os bancos aqui têm desempenhado até de conseguir canalizar a entrega dos recursos emergenciais, dos mecanismos de auxílio, a Caixa teve um papel fundamental aqui nessa distribuição e os outros componentes aqui do setor também, com as ofertas de crédito emergenciais, mesma coisa, em poucos dias se consegue colocar no ar uma solução digital para aquilo. Isso também reflete a ideia de trazer a prática, de fato, de MVP para dentro do cotidiano dos bancos, de iterar, de evoluir continuamente os produtos. E aí, na terceira dimensão, que aí é mais abrangente que os próprios bancos, pensando na dimensão social, acho que o Marino citou aqui, e eu queria enfatizar isso, tomara que a gente saia com uma sociedade mais solidária no pós-crise. No Itaú nós fizemos a doação para o Todos pela Saúde, transferimos mais de R$1 bilhão para que um conjunto de especialistas médicos administrassem isso, e a gente vê isso acontecendo em vários outros setores e várias outras companhias, mesmo as pessoas físicas adotando esta prática, algo que não era tão comum no Brasil, né? Tomara que isso permaneça, tomara que isso seja uma mudança cultural duradoura nossa e que a gente consiga, de fato, ter esse espírito social de poder doar, de contribuir, de auxiliar. Então, tomara que a crise tenha permitido florescer o melhor de nós aqui, que isso permaneça no pós-crise. Obrigado, Estevão, que é o diretor de tecnologia do Itaú Unibanco. E com esse tema de até que ponto a crise acelera a transformação cultural dos bancos, eu passo a palavra para o Gustavo Fossi, que é diretor de tecnologia do Banco do Brasil. Gustavo. Então, João, a transformação cultural, na verdade, ela vai acontecer na sociedade como um todo, em todo tipo de empresa, né? Eu acho que os desafios que nós, bancos, vemos enfrentando, eles são muito similares. Eu acho que o sistema como um todo, ele vem conseguindo atender esse desafio graças a toda a estrutura tecnológica, tá? Graças à estrutura de pessoal que os bancos vêm, as práticas, né, que a gente vem fazendo aí ao longo dos últimos anos. Não foi fácil, vou dar só um exemplo meu, até para não ficar também de novo repetitivo. Em menos de 5 dias, 85% da área de tecnologia do banco estava em home office. A gente que nós colocamos aí 30, 40 mil, dependendo do banco, 20 mil, enfim, é uma quantidade enorme de pessoas em home office. A gente sabe como foi desafiador fazer isso, independente do modelo, né? Porque a prática de home office que nós vínhamos fazendo era com um número infinitamente reduzido, né? Mas, assim,
qualquer processo de mudança que a gente tenha, né, a transformação cultural ela é talvez o grande catalisador, né, dessa transformação. Numa transformação cultural tão acelerada como essa, porque nós estamos acelerando, né, eu acho que a gente avalia pessoas, negócios, mas a gente avalia novas habilidades, a gente tem que avaliar os novos hábitos. As ferramentas, elas estão aí, né? Agora, como fazer isso? É isso que a gente vem discutindo no banco. E a gente não tem dúvida que não é a tecnologia, e sim o papel da liderança. O papel da liderança nessa transformação de cada colaborador nosso, né? O nosso diferencial competitivo está nas pessoas. E agora as pessoas estão sendo desafiadas, e a resposta em termos que o home office trouxe em termos de produtividade, mas a resposta que as pessoas estão dando em aplicar essa transformação, em trazer para o modelo de negócio do banco, em trazer para a prestação do nosso serviço, para atendimento do nosso cliente, é uma coisa, assim, eu diria que é formidável, né? Atender um cliente de maneira remota ou olhar para um processo e falar, nesse processo agora eu preciso correr e ter essa ideia e aplicar, ou enxergar parcerias. Então, essa resposta ela tem sido dada, atender os programas de auxílio do governo, como já foi dito. Então, as pessoas estão, a gente enxerga no banco as pessoas extremamente engajadas, né, em praticar esse novo momento. E quando a gente enxerga isso, a gente tem a certeza que a transformação cultural ela vai ser feita muito rápido, da maneira que precisa, e o banco vai responder a mais esse desafio que a história nos coloca, né? Porque o Brasil, o setor financeiro, se a gente olhar os últimos 20, 30 anos, foram vários desafios, quer sejam econômicos, quer sejam sociais, e agora com a pandemia. A gente vai sair mais forte e prestando um melhor serviço para o nosso cliente do outro lado. Mas eu acho que assim, o fundamental é a liderança que cada um dos nossos funcionários, cada um dos nossos colegas no banco vem agindo, vem atuando e buscando, né, a quantidade de sugestões, de melhorias de processo, de sugestão de parceria é um negócio inacreditável que a gente vem recebendo, né? Então, eu não tenho dúvida que a crise, sim, está acelerando essa mudança cultural e como consequência, essa transformação cultural e essa melhoria no serviço que a gente presta. Muito obrigado, Gustavo. Bom, eu vou passar a palavra agora para o vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa Econômica, Cláudio Salituro. Cláudio. Obrigado. Estava pensando aqui na pergunta, na resposta, né? E aí, inevitável, Estevão, eu olhei aí uma foto atrás de você, do Ayrton Senna, e eu trabalhei no Banco Nacional. E no Banco Nacional eu trabalhei com Boros, né? E por que eu estou comentando isso? Porque no Boros você fazia, executava o programa, preparava o formulário do jeito que o usuário queria, o usuário ficava dentro do data center com você, então aquilo tudo era muito colaborativo. E muitas das vezes você saía lá do CPD, né? Pegava aquela listagem, né? E levava na agência porque estava atrasado por motivos, enfim, por diversos motivos. E eu acho que a crise, né, ela acelerou muito uma coisa que vocês comentaram aqui, que é a colaboração, né? O ambiente ser mais colaborativo, e não só o ambiente interno, mas o ambiente externo, né? E eu tenho observado que as empresas, né, mesmo sendo concorrentes, e no caso aqui da Caixa, a gente teve muita ajuda, né? Foi muito participativo das empresas. Até algum tempo atrás, uma indústria específica, ela estava literalmente aí em pé de guerra, né? E, nesse momento, nós tivemos a oportunidade de estar com todos os representantes daquela indústria e transformamos muito rapidamente o aplicativo da Caixa com a ajuda dos representantes dessa indústria, o que mostra que a gente pode ter um ambiente colaborativo e todo esse ecossistema pode trabalhar junto, né? E que foi muito importante, né? E aí, como eu comentei há pouco, né? Eu estou aqui há 1 ano e 6 meses, 5 meses, e eu não tinha, acho que ninguém tem, né, até chegar e sentar e entender o processo, a magnitude do que seria a Caixa, né? Eu falo sempre que a Caixa até tem um banco aqui dentro,
porque são tantos segmentos de negócio, a exemplo de outros bancos que temos aqui, que cada um, por si só, uma indústria por si só demanda esse desafio, né? Então, a questão de acelerar a cultura no banco passa muito por isso, né? Pelas ferramentas de colaboração, pelo home office, como aprender a fazer diferente, mas, principalmente, eu percebo que as pessoas estão querendo se aproximar, apesar do distanciamento. Eu acho que isso é um legado muito importante, né? No caso da Caixa, né, nós estamos abrindo o que a gente chamou de X-Startup, que é a inovação aberta, que já estava no nosso planejamento. Com a crise, a gente acelerou, lançamos na semana passada, porque nós precisamos, como eu disse antes, recuperar esse tempo perdido, mas e potencializar e tornar perene essa mudança, né? Porque o medo que eu tenho, né, eu fico pensando se no dia seguinte, né, quando o novo normal aparecer ou as coisas começarem a voltar como eram antes, se a gente não vai desaprender o que a gente aprendeu, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande, o Maurício fez um comentário aqui, que talvez seja uma maior preocupação que eu tenho, fiquei muito feliz de ouvir isso, Maurício, que algumas pessoas moram sozinhas, né? Então, o trabalho faz parte da vida dela, é onde ela interage com outras pessoas, né? O ser humano tem muito essa coisa da pele, né? Do contato, de estar junto, né? Então, o home office também traz algumas outras preocupações com o indivíduo, com o ser, né? Com o funcionário, né? E que é a base disso tudo, né? A cultura ela precisa ser transformada, precisamos ter novas plataformas, precisamos chegar ao cliente de forma digital. Só que quem faz essa transformação são os funcionários. E cada um tem um tipo de família diferente, tem um comportamento diferente, e é muito bom saber que todas as empresas, ou grande parte delas, está muito antenada e preocupada com isso, porque é isso que vai trazer o resultado para todo esse ecossistema, né? E eu fiz algumas anotações aqui enquanto vocês falavam, que eu também achei a questão muito interessante, que o Maurício colocou aqui do pânico, da adaptação. Eu ainda estou em pânico, né? Porque todo dia aqui tem um programa novo de governo e tem uma transformação a ser feita em 24 horas, né? Então, ainda estou na fase 1 do pânico, mas é o pânico com adaptação, né? Então, tudo que eu tinha planejado, por um lado, está sendo muito bom, porque eu estou vendo ainda, em exercício da função, acontecer. Então, isso, enquanto profissional, me traz uma felicidade muito grande, mas traz também a preocupação muito grande de conseguir dar o resultado efetivo que a empresa precisa para o cliente, que é o mais importante, né? Não posso dar o resultado efetivo para a minha área, né? Tem que ser dar o resultado efetivo para o cliente. Então, a gente precisa, de fato, eu tinha feito outras anotações aqui, a gente precisa, de fato, aterrissar tudo isso agora e olhar, né? E olhar e falar assim, o que foi muito bom, que a gente não pode perder, e o que não foi muito, não aconteceu do jeito que deveria, mas como é que a gente resgata para não perder, né? Porque senão depois a gente pode esquecer, a gente não pode perder essa memória, principalmente, que eu acho que é a coisa mais importante, que é o grande legado, que é a coisa da colaboração, de trabalhar junto, de patrocinar e de inovar sempre, mas inovar para buscar resultado verdadeiro, né? E não para satisfazer o ego da pessoa, porque eu fiz uma coisa que eu achei interessante. Aquilo tem que ser, de fato, interessante para toda a comunidade. Muito obrigado, Cláudio, que demonstrou aí que é um detalhista, porque enquanto o Estevão falava, eu tentava identificar o quadro na parede, e agora ele me deu a informação. Ayrton Senna, e realmente é uma boa lembrança, inesquecível, especialmente nesse momento que o Brasil realmente precisa acelerar, né? Sair dessa situação e ganhar uma outra velocidade. Muito obrigado pela informação. Olha, eu passo a palavra agora para o Marino Aguiar, do Santander Brasil. Obrigado, João. É interessante que a pergunta anterior ela foi sobre transformação digital, não? Esta pergunta é sobre transformação cultural, mas, na verdade, a transformação digital é uma transformação cultural, certo? Uma transformação cultural que começa com os nossos clientes, certo? E, fatalmente, acaba por nos impactar dentro dos bancos, e os bancos têm que acompanhar esse processo. Eu diria o seguinte, que na indústria brasileira, não é? Os bancos sempre foram os grandes investidores em tecnologia, e de alguma forma a gente pode e tem clientes que são atendidos 100% de forma digital, certo? Por outro lado, tem clientes que ainda são e optam por meios mais tradicionais de atendimento, ou seja,
Ou seja, nós, dentro do nosso contexto, em particular os bancos grandes, não é, temos todo esse espectro de modelos de atendimento e de necessidades diferentes dos nossos clientes. A boa notícia é que os clientes, de alguma forma, estão passando também por um processo acelerado de digitalização e isso, obviamente, acaba por impactar a forma como o próprio banco atua. Olhando para dentro, não é, e talvez para ajudar os nossos espectadores a ilustrar um pouco da dinâmica, do tipo de desafios que estão surgindo nessa mudança cultural, eu vou dar alguns exemplos, certo? Fato, como os colegas já comentaram, nós temos aí um número considerável de pessoas trabalhando de forma remota, certo? Obviamente nas áreas centrais mais do que na rede de lojas. Tem sido uma experiência bem positiva, mais positiva do que tradicionalmente as pessoas achavam. Eu que venho do mundo de consultoria, e que consultoria é uma indústria que já usa trabalho remoto, não é, home office há mais de 10 anos, sei bem que tem vantagens e tem limitações, e uma das principais limitações é mais difícil você propagar a cultura quando as pessoas não estão presenciais, quando não existe contato humano fluido, certo? Então esse é um primeiro tema. Há quem advogue que é mais produtivo, há quem advogue que não é tão produtivo. A verdade é a seguinte, que nós estamos melhorando, certo, a forma de fazer esse tipo de trabalho em relação ao passado recente. Isso levou, por exemplo, as pessoas a adotarem novas formas de colaborar, ou seja, o uso de ferramentas de colaboração dentro da organização, quer seja presencial, quer seja remoto, aumentou de forma significativa. Traz desafios, por exemplo, como é que você avalia uma pessoa o desempenho de uma pessoa que está trabalhando remota, certo? Talvez você não possa avaliar tanto pelo desempenho, tenha que avaliar mais pelo resultado, ou seja, a dinâmica nas relações humanas dentro da organização muda. Nós também observamos que o lugar físico onde as pessoas executam o seu trabalho não forçosamente é o mais importante. Por causa do distanciamento social, nós tivemos, por exemplo, que reformatar os nossos contact centers obviamente, acabámos por utilizar localizações que normalmente não eram dedicadas a contact center e funcionou muito bem. É que a gente chama atendimento anywhere, literalmente anywhere. Nós também vemos que muda a etiqueta de trabalho, certo? E as formas de colaborar. Por exemplo, quando você está numa reunião virtual, é diferente de trabalhar numa reunião física, você vê a interação das pessoas, tem que respeitar, não pode falar em cima, tem que respeitar a ordem, como o João muito bem está conduzindo agora. Então tem todo um conjunto de aspectos que são importantes. Um outro que eu acho que os nossos colegas aqui dos outros bancos com certeza também experimentaram é que nós vimos na prática que, apesar de sermos organizações muito grandes, as decisões podem ser tomadas bem rápido, certo? As decisões tomadas bem rápido e as mobilizações dos recursos das pessoas para fazer acontecer também pode ser bem rápido, não é? E usando as palavras do Cláudio, não vamos poder esquecer isso quando voltarmos a uma normalidade, por assim dizer, ou ao novo normal, certo? Tomar decisões rápidas, atuar rápido, não é? Numa organização grande, não é? Está provado que é possível e nós não podemos deixar de continuar a incorporar essa lógica no nosso dia a dia. Marino Guiar, do Santander Brasil, muito obrigado. Para fechar esse bloco agora, eu passo a palavra para o João Dantas, do BTG Pactual. João, vamos falar depois do time de craques aqui, é fácil, porque o que é importante já foi colocado. Nós falamos aqui das novas formas de colaboração no trabalho, né, dessa interação que está acontecendo de maneira muito intensa, embora digital. Nós falamos do papel social que os bancos estão desempenhando, é o setor, no Brasil, é o setor que mais fez doações, e mais do que botar o dinheiro, né, a gente tentou fazer a necessidade ser suprida, né? Uma coisa é você depositar uma doação numa conta, outra coisa é você usar a logística do banco, usar a nossa operação para fazer chegar na ponta aquilo que a sociedade precisa, né? Seja uma cesta básica, um kit de proteção individual, um equipamento para a unidade de tratamento, enfim. Eu acho que aqui, dentre nós, certamente quem está
desempenhando um papel mais relevante é a Caixa, né, fazendo chegar na mão de quem precisa essa assistência tão importante nesse momento. Então, acho que isso tudo já está dito. Eu vou, mais uma vez, tentar dar aqui uma contribuição mais olhando sua perspectiva, porque eu acho o seguinte, existe uma enorme transformação cultural acontecendo nos bancos há muito tempo, né? Há vários anos, e ela está acontecendo essencialmente, principalmente dentro das áreas de tecnologia. Eu me lembro, há uns 4 anos atrás, eu e alguns sócios aqui, nós fomos visitar investidores no Vale do Silício, investidores, venture capitalists, né? E eles, naquela época, o que a gente ouvia deles é o seguinte, não, nós vamos botar dinheiro nas fintechs porque elas vão transformar o setor financeiro, né? 2 anos depois, nós voltamos, mais ou menos 1 ano e meio atrás, e na mesma rodada com os mesmos investidores, eles diziam o seguinte, nós estamos botando dinheiro nas fintechs, porque elas conseguem trabalhar junto com os bancos, aí é ótimo, né? Porque fintech sozinha transformar setor financeiro não é uma realidade, né? Os bancos são estruturas extremamente complexas, né? A tecnologia bancária, para usar uma metáfora aqui, você fazer uma obra de engenharia, você construir um túnel, um viaduto, um arranha-céu, é uma coisa muito visível, né? Muito palpável. A tecnologia bancária é o arranha-céu invisível, né? A complexidade dos sistemas, das integrações, da comunicação, da segurança que tem dentro das nossas organizações, ela é imensa, ela não é visível, mas ela é o arranha-céu invisível. E as nossas áreas de tecnologia têm se transformado ao longo dos anos de uma maneira, eu acho que incrível, porque os profissionais vão mudando seu perfil e têm viabilizado que essa tecnologia, que essa infraestrutura, que esses arranha-céus não fiquem obsoletos, ao contrário, se adaptem a esse novo momento em que mais e mais a interação tem que ficar simples, intuitiva, digitalizada, anywhere, como disse o Marino, colaborativa, como disse o Cláudio. E eu acho que o que viabiliza isso é a transformação cultural das nossas áreas, dos nossos times de tecnologia, né? Os times conseguem entender hoje o negócio com uma profundidade enorme, vão se tornando cada vez mais estratégicos na condução do business, né? A gente já começa a ver aí no mundo CEOs de bancos vindo das áreas de tecnologia, né? E eu acho que esse é o grande avanço que nós tivemos, né? A gente pode falar de métodos de trabalho, né? de formas ágeis de você entregar resultados, mas isso é método. Eu acho que o que está por trás da transformação cultural dos bancos dentro da área de tecnologia, que está transformando a nossa forma, ao fim e ao cabo, de interagir com os nossos clientes, é a nova visão, a nova postura do profissional de tecnologia que consegue enxergar lá na ponta o que o cliente precisa, consegue interagir com as áreas de negócio para organizar o que precisa ser construído e fazer essa entrega de maneira efetiva e de maneira interessante para ir transformando, então, o sistema financeiro à medida que os hábitos dos clientes vão se transformando, né? A crise certamente está acelerando essa mudança de hábito, traz um desafio enorme de adaptação, porque é difícil você modernizar um arranha-céu, né, e manter ele um prédio moderno, eficiente, é um trabalho contínuo e muito desafiador, mas eu acho que isso vem sendo feito com bastante efetividade, especialmente porque, ao mesmo tempo, para todos nós, tem sido muito importante trabalhar na eficiência da organização, na eficiência operacional da gente, para conseguir também trazer nesse ambiente que está permeando, acelerado pela crise, mas já vem permeando o nosso dia a dia, que é um ambiente de taxas de juros declinantes, em que os bancos têm que encontrar as formas de serem mais eficientes para entregar um serviço, no final, melhor e mais barato. Tudo isso é muito desafiador,
e eu acho que se torna uma grande oportunidade para o profissional de tecnologia, né? Então, como a gente já começa a ver aí no mundo, dentro do Santander tem um caso nos Estados Unidos de um CEO que veio da área de tecnologia. Eu acho que nós vamos ver isso mais e mais, né? Eu vejo, então, que esse cenário de transformação acaba sendo uma oportunidade para o profissional de tecnologia dentro de banco crescer, ganhar importância estratégica e mais liderança, né, nas organizações. Bom, com esses comentários do João Dantas, do BTG Pactual, nós encerramos esse primeiro bloco. Nós vamos para um intervalo de 8 minutos, mas como lembrou o Marino aí, nesse tempo remoto, ele exige uma disciplina também especial. Então, como estamos ao vivo, completados esses 8 minutos, já estaremos de volta ao vivo. Então, vocês precisarão estar cada um na sua posição aí. Nesse intervalo é para um café rápido mesmo, para a gente apresentar nossos patrocinadores. Então, dentro de 8 minutos, estamos de volta. Com o Cyberbank Core, você pode definir novos produtos e serviços baseados em uma poderosa combinação de serviços atômicos pré-construídos com definições prontas para usar. E para os bancos que querem criar um ecossistema digital e construir uma experiência excepcional para seus clientes, oferecemos o Cyberbank Digital. O Framework CX ajuda você a construir uma experiência responsiva em aplicativos móveis e entregar um banco conversacional. Você está pronto para se diferenciar com o Cyberbank? É hora de conversar com a Technisys. You might say I have a lot to balance. From the moment I punch in to the moment I punch out, my job is to run. My job is to reinvent. Run and reinvent. They're all watching me. To make sure that our IT is running smoothly. So customers don't bail on us. Can somebody else hold this for a little while? How can I run if all my time is spent reinventing? How can I reinvent if all my time is spent running? Does anyone know how to help me from dropping this thing? Esse é o Tiago. Ele acabou de consultar o saldo, pagar a segunda via do boleto e conversar com seu gerente do banco, sem sair do WhatsApp. Pois é, dá para atender, engajar e fazer negócio no app de mensagens que todo mundo já usa. Contato inteligente com o cliente é conversar onde, quando e como ele precisa e quer. WhatsApp, seus clientes a um blip de distância. Take one step beyond. Olá, meu nome é Fábio Costa, eu sou o General Manager da Salesforce. Espero que todos estejam bem. A Salesforce tem ajudado várias organizações a passar por este momento e também a se preparar para o retorno com segurança às atividades normais.
Toda instituição, nesse momento, deve estar digitalmente conectada ao seu cliente. E é exatamente isso que a nossa plataforma tem feito. Vamos trilhar esse caminho juntos. Um grande abraço, cuidem-se e um excelente evento. Buscando inovação, a Giovanelli Consultoria se aliou a soluções mais avançadas na atualidade, como SD-WAN, mitigação anti-DDoS, DOS e firewalls para aplicações enterprise, e com isso vai atender às novas demandas do mercado mundial. A Juniper Networks traz soluções com foco em inovação, simplicidade e segurança, sem precedentes para a sua corporação. Há 20 anos presente no mercado, com foco sempre no futuro, atendendo em especial o segmento financeiro com entregas de valor e alta performance, atuando através dos nossos polos de inovação globais, trazendo tecnologia disruptiva, inclusive para a identificação do Covid-19. Somos a 4Cs. Somos uma empresa Lean Digital. Here's the thing about managing multiple clouds for your business. When you've got public clouds and private clouds and hybrid clouds, things can get a bit cloudy for you. But now, there's the Dell Technologies Cloud. Powered by VMware, a single hub for a consistent operating experience across all your clouds. That should clear things up. Prazer, eu sou a CIP. Talvez você não me conheça, mas estou presente na vida dos brasileiros há quase 2 décadas. Sou uma associação civil sem fins lucrativos que integra o sistema de pagamentos brasileiro. Nasci para promover soluções que ajudem a evolução do mercado financeiro com isonomia e neutralidade. Segurança, inovação e tecnologia estão no DNA dos mais de 14 serviços que presto. Sou feita de pessoas, tecnologia e inovação. Sou a CIP. Você já conhece a Febraban, a maior entidade representativa dos bancos, mas você já ouviu falar do INFE? O INFE é o Instituto Educacional da Febraban, que oferece cursos, soluções personalizadas, summits e certificações de assuntos financeiros no mercado empresarial. Nosso objetivo é compartilhar toda essa experiência de décadas e garantir uma educação eficiente que possa aprimorar o desenvolvimento do setor financeiro. Por isso, contamos com um time de profissionais reconhecidos pelo mercado. Somos uma rede com mais de 115 bancos associados, além de professores, consultores e especialistas conectados. Nossos conteúdos podem ser entregues em diferentes formatos para alavancar as competências no cenário empresarial. Além disso, nosso portfólio abrange os principais e mais discutidos temas da educação executiva, com certificações reconhecidas que fazem a diferença no mercado. Já são mais de 200 mil profissionais impactados pelo nosso ensino e queremos deixar essa corrente ainda maior, porque uma educação de qualidade é a chave para transformar o mundo. Saiba mais sobre o INFE através do site e das redes sociais. Entre em contato com a nossa equipe. Bom, estamos de volta aqui com o SEAB Live 2020 e o nosso formato muda um pouco agora. Eu vou colocar uma questão para cada um dos participantes, terão aí 3, 4 minutos para responder e depois vamos para um bloco final onde haverá um tema livre para que eles debatam e discutam entre si. Bom, a questão inicial, que é para o Maurício Minas
do Bradesco. A questão é a seguinte: quais as novas prioridades em tecnologia da informação com a pandemia? Maurício, é com você. Bom, eu acho que a maior prioridade nossa é mudar a forma como nós aplicamos TI no negócio. Então, está muito mais na forma do que na tecnologia propriamente dita. Nós vamos acelerar ainda mais o digital, pelo que já foi comentado nesse painel. Nós vamos usar massivamente Lean Agile, aqui muito mais no sentido de fazer um alinhamento prático de negócio com tecnologia. É garantir que os objetivos eles sejam os mesmos e haja um acordo a respeito das prioridades, para evitar que lá na frente você tenha um retrabalho ou se arrependa de algo que foi feito e não deveria ter sido feito. Mais técnico, a gente vai acelerar DevSecOps, quer dizer, aqui alinhando essas 3 áreas que são fundamentais. Eu acho que a arquitetura de microserviços ela é crítica para o momento que nós estamos. Então, explodir ainda mais os nossos cores de maneira que eles possam ser consumidos, e a utilização massiva de nuvens híbridas, que no sentido de a grande demanda por processamento e armazenamento, ela vai vir de analytics, ela vai vir de dados, que é o próximo tema. Então, nós estamos num momento em que precisamos desenhar todas as jornadas que vão ser oferecidas a clientes em canais digitais, tendo o ser humano como centro, tendo o cliente como centro. Então, analytics, machine learning, AI, tudo isso vai fazer com que nós melhoremos a experiência, mas, ao mesmo tempo, vai consumir muito dado e vai exigir capacidade de processamento. Essas coisas elas devem estar nessas nuvens que eu comentei. Um outro ponto é a forma de trabalho. Eu vejo um workplace muito mais digital, até porque a experiência do home office ela veio para ficar, ela não volta mais. Então, as ferramentas de colaboração e dispositivos móveis que permitam às pessoas colaborar, mesmo estando fisicamente separados, isso é fundamental para a TI pós-pandemia. Um outro item que eu comentaria aqui é a prontidão digital. Quer dizer, nós termos toda a nossa arquitetura, os cores digitals, as plataformas prontas, não só para se plugarem a outras plataformas, mas principalmente para poderem ser escaladas. Uma coisa como o Open Banking, ele vai trazer uma outra volumetria para aquilo que a gente estava acostumado. Então, nós temos uma mudança de escala em termos de volumes. Isso exige escalabilidade e exige resiliência, que é uma outra preocupação de mundo digital. Então, eu finalizo com algo que sempre está na pauta, mas não por isso é menos relevante, que é a cybersecurity, que é uma prioridade de sempre e cada vez mais. E o ponto que eu faria em relação a isso é, nós estamos num momento em que a minha visão em cybersecurity não é mais uma disciplina para ser tratada por pessoas. Aqui nós estamos falando de máquina contra máquina. Então, a aplicação de inteligência artificial e de algoritmos e de processos automatizados é fundamental e essa é eu diria, uma pauta presente no pós-pandemia, para a gente endereçar cybersecurity de máquina contra máquina. São esses os meus comentários. Muito obrigado, Maurício. Agora a questão diz respeito ao comportamento, a mudanças de comportamento dos consumidores. Aí eu perguntaria para o Estevão Lasanha, do Itaú Unibanco, como se pretende, como você vê o uso da tecnologia para mapear, para identificar essas mudanças de comportamento dos consumidores. Obrigado, João. Bom, esse é um outro movimento que a gente vê evoluindo ao longo dos últimos anos. A gente tem falado bastante sobre o uso de dados, inteligência artificial, algoritmos, etc., para que as organizações se antecipem às necessidades dos consumidores e consigam, de fato, desenvolver soluções customizadas, né? Quando a gente pensa na nossa própria experiência, nós aqui, também como consumidores, ao utilizar produtos de grandes companhias de tecnologia, Google, Amazon, temos bons exemplos aqui no Brasil também, né? Magazine Luiza, ali a Magalu, que é parceiro nosso também. Companhias que, de fato, conseguiram catalisar, né, construir em cima do conhecimento, da alta frequência de interação que tem com seus clientes e, a partir daí, criar ofertas e mecanismos individualizados, né? Tem um exemplo que nós tivemos aqui no banco, só para tentar tangibilizar isso para a nossa audiência também. No ano passado,
os nossos algoritmos identificaram os casos em que clientes, ao pagarem uma das parcelas do IPVA, iriam entrar no cheque especial. Quer dizer, o algoritmo era capaz de antecipar e projetar o saldo de conta corrente e identificava que aquele nicho, aquele grupo específico de clientes iria entrar no cheque especial ao pagar a parcela do IPVA. O algoritmo, então, identificou e fez uma oferta de parcelar aquele pagamento de IPVA e se antecipar, usando uma linha de crédito mais barata. A resposta a esse tipo de campanha, para esse cliente, naquele contexto, na hora certa, etc., foi 600% maior do que qualquer outro tipo de campanha que a gente usualmente utiliza. Então, nós estamos falando aqui de tecnologia e dados para hipercontextualização. Eu queria dar um outro exemplo, só para terminar aqui, vou tentar ser bem conciso, mas eu acho que é um exemplo até de empatia, de sensibilidade. Usando tecnologia, a gente percebeu que, eventualmente, algumas das interfaces digitais que a gente criou não eram para todo mundo. Então, a gente tem dentro do nosso contingente de clientes pessoas com algum tipo de deficiência visual, com redução de acuidade visual, e a gente adotou no banco já há alguns anos uma diretriz de acessibilidade super rigorosa para os nossos canais digitais. Nós temos um conjunto de pessoas com deficiência visual que trabalham na área de tecnologia e que testam tudo antes de ser exposto para cliente. E a gente está mudando coisas pequenas, como a própria organização, o arranjo do nosso extrato, que usará de fontes maiores, espaçamentos diferentes, mecanismos de contraste, para que aquilo, de fato, possa ser utilizado por todo mundo. Como que a gente percebeu isso? Com tecnologia, e a gente resolveu com tecnologia. Então, eu acho que aqui nós temos oportunidade para, baseado em comportamento, melhorar as nossas ofertas, mas para também tornar o banco acessível para todo mundo, universal, efetivamente. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para o Gustavo Fossi, que a questão é a seguinte, com a pandemia, foi necessário improvisar modelos de trabalho, fazer novos modelos de trabalho. O que vai ser, disso vai se preservar ou alterar para o futuro, Gustavo? Então, João, sim, né, eu acho que o que ajudou muito também nessa adaptação rápida no modelo de trabalho durante a pandemia, né, foi as soluções e as ferramentas de colaboração que a gente já vinha empregando há vários anos, já vinha testando, já vinha modelando. Mas quando você me pergunta se vai se manter após a pandemia, não vou falar que a resposta é sim e não, porque eu não estou te respondendo, entendeu? Mas não será igual antigamente, muitas coisas sim. Por exemplo, se a gente falar de home office especificamente, que é a primeira pergunta que vem em mente, o projeto do banco é ficar com cerca de 10 mil colaboradores em home office, mas é um home office onde as pessoas, algumas vezes, de tempos em tempos, ou com mais intensidade, outras, dependendo da característica, com menos, elas vão vir ao escritório trabalhar, né? Vai ter o contato com as demais pessoas, enfim, pensando também nas pessoas, não é um trabalho 100% isolado, não é um trabalho que a gente pensa que está estudando, que está indo na direção de ser 100% home office. Mas eu acho que quando a gente fala de modelo de trabalho, a gente não fala só de home office. Claro que o home office puxa outras coisas. Eu não vou trabalhar por entrega, eu vou trabalhar por objetivo, é algo que a gente já vinha também empregando muito no banco. Porque, de novo, quando eu enxergo, vejo e acredito que o meu maior capital, meu maior diferencial competitivo são os talentos que eu tenho na minha empresa, eu preciso aplicar técnicas e formas de trabalho com autonomia, aplicar técnicas de trabalho ágeis, e não estou falando ágil de tecnologia, nem de ágil de sala ágil, não, tá? Para que eu deixe fluir a inovação, para que eu deixe fluir as ideias com esses colegas nossos. Então, colaboração, inovação, autonomia, objetivos, enfim, são várias coisas que a gente vinha testando, e que esse modelo e que esse momento da pandemia fez a gente acelerar cada vez mais, e agora a gente está trabalhando num plano de consolidar isso, certo?
e como manter isso, em que grau, em que quantidade a gente mantém após a pandemia. De novo, o home office a gente está pensando aí, está trabalhando aí com um número de 10 mil colaboradores trabalhando em home office pós-pandemia. Hoje nós estamos com cerca de 32, 33 mil colegas trabalhando em home office. Muito obrigado, Gustavo. Bom, agora eu passo a palavra para o Cláudio da Caixa Econômica com essa pergunta que está na cabeça de todo mundo, ou pelo menos da maioria das pessoas. Qual foi o maior desafio da Caixa, do ponto de vista tecnológico, gerencial, para o atendimento da população? Bom, obrigado pela pergunta. Nós tivemos diversos desafios aqui, mas eu acho, outro dia eu fiz esse comentário, eu vou repetir aqui, eu dei muita sorte. Sorte de ter uma equipe fantástica, com propósito, sorte de ter os fornecedores corretos no momento correto. Fui surpreendido, inclusive, com propostas pro bono, porque fazer todo esse movimento numa empresa que vinha se recuperando, como eu coloquei aqui, de um planejamento estratégico de TI, onde muita coisa já estava em linha, como ferramenta de colaboração, estudo de home office, etc. e tal, a gente encontrou diversos pontos em tecnologia que a gente precisaria de ajuda. Por exemplo, ir para a nuvem. Se eu não tivesse ido para a nuvem, jamais teria sido possível colocar um aplicativo que teve 200 milhões de downloads, 2 aplicativos, 100 milhões cada um, mais ou menos, e que pudesse, por exemplo, receber em 12 horas 12 milhões de cadastramento. Eu não teria tecnologia aqui disponível para isso. Então, nuvem era uma coisa mandatória para esse projeto. Então, tive a sorte de já ter um contrato aqui que já tinha sido feito no passado, e com 2 grandes empresas que não estavam ainda sendo utilizado por razões de cultura, enfim, de medo, de quebrar paradigmas. Então, eu dei a sorte desses contratos já estarem disponíveis, já terem sido aprovados no passado. Então, eu consegui acelerar e tirar toda aquela necessidade tecnológica imediata para essa dimensão, de que chegamos a 52, 54 milhões de contas. Sem essa sorte, eu não teria conseguido. Mas agora o maior fator para mim não foi nenhum tecnológico, foi o tempo e o volume. Porque fazer tudo isso em 10, 15 dias, fazer tudo isso rodar, tivemos problemas, natural, tive que buscar, através das mídias sociais, ajuda. Eu consegui descobrir uma empresa na Dinamarca que tinha um produto que casava exatamente com a nossa necessidade maior, que foi o maior ponto de atrito, que foi a famosa fila do Caixa Tem, e que a gente equacionou, buscando no mercado essa alternativa. Então, o ponto tecnológico a gente conseguiu driblar assim, com as facilidades desse mundo que a gente tem dígito, que é a questão da nuvem e etc. e tal, e vem a reboque disso outras preocupações, porque nós temos agora que cuidar disso tudo, fazer tudo isso muito rápido, mas com muita segurança. Então, a gente precisa estar correndo o tempo todo. E, agora, fechando a pergunta, o maior ponto do desafio foi conectar todo esse mundo novo com um legado, sem ter um core bancário de um banco dígito. Então, a gente teve que se reinventar aqui e fazer tudo de forma diferente. Muito obrigado, Cláudio. A pergunta agora é para o Marino Aguiar, do Santander Brasil. E a pergunta, Marino, é o seguinte: quais soluções não tradicionais, inovadoras, que tiveram que ser implantadas agora e que devem ganhar escala no pós-pandemia, ou seja, se transformarão em soluções definitivas e ganharão escala? Obrigado, João. Na verdade é o seguinte, eu acho que a maioria das tecnologias, se não todas as tecnologias que estão sendo utilizadas agora, elas de alguma forma já existiam. O que variava era o formato e, por outro lado, também a escala de utilização, como você comenta. Então, vou enumerar algumas que eu vejo assim com um potencial grande de aumento de escala. Por exemplo, o pagamento, em pagamentos, o pagamento por aproximação ou por contactless. E eu tenho experimentado porque, assim, a atividade bancária é um serviço essencial e, em particular, a tecnologia, então eu tenho participado, tenho estado sempre aqui dentro do banco e pronto, a gente faz pagamentos, certo? E há 3 meses que eu não faço um pagamento tocando no cartão, certo? Eu faço pagamentos
por aproximação via telefone, via este pulseirinha, não é? Então você consegue fazer pagamentos sem, efetivamente, usar o cartão, que é o modelo tradicional. Essa tecnologia já existe e ela tem o potencial de aumentar a uma escala assim totalmente relevante e no curto prazo, por força até do aspecto de higiene, não é, que nós temos que nos preocupar. Um outro aspecto que o mundo digital, não é, a aceleração da digitalização dos nossos clientes levanta é a necessidade de nós continuarmos a evoluir a capacidade de reconhecer o cliente que está do outro lado da plataforma digital. E isso eu acredito que tanto a biometria facial, apesar das máscaras, não é? A biometria facial e a biometria comportamental vão ganhar espaço relevante nos próximos meses como mecanismo de autenticação nas plataformas digitais dos bancos. Na esfera do atendimento, também vejo assim, a mudança relativa da importância de algumas ferramentas, como, por exemplo, o atendimento por chatbots e agentes virtuais, alimentados por inteligência artificial. Então, a necessidade está aí, a tecnologia também está aí, então eu vejo aí um casamento perfeito nesse contexto e com a mudança de hábitos, não é? Não só dentro da indústria financeira, mas também em outras indústrias, como, por exemplo, o varejo, o próprio Estado digital, o governo digital, não é? Eu vejo aí grande potencial para esse tipo de ferramentas aumentar a sua utilização no curto prazo. Uso de dados, certo? Nós olhamos assim os algoritmos de inteligência artificial e os algoritmos de modelos de risco, etc., e de CRM, eles são baseados em dados. Nós vemos que boa parte do comportamento do cliente se alterou bastante nos últimos meses. Então, por exemplo, a utilização de fast data, não é? Ou seja, o big data em tempo real, vai ganhar um espaço relevante e nós também achamos que recalibrar esses modelos de forma contínua, com ciclos de utilização, de recalibração mais curtos, vão ser sim fundamentais até para a gente poder continuar a prestar um bom serviço aos nossos clientes. Formalização digital, e aqui nós entramos numa esfera em que pode muita coisa ser feita, mas existem ainda algumas limitações do ponto de vista legal que obrigam os clientes a ir nas agências, nas lojas, para fazer formalização. Então eu acho que, novamente, nessa dimensão tem um potencial gigantesco de nós darmos um pulo na digitalização dos clientes através de mecanismos de formalização digital, não só para a pessoa física, mas também, e em particular, para a pessoa jurídica, que é bem mais complexo. Finalmente, um outro exemplo que também já existe na indústria há algum tempo e os clientes ainda estão num processo de adaptação e de aculturação, que é a utilização de cartões de compra online, ou os cartões virtuais, se quiser, outro nome que se costuma usar na indústria. Ou seja, a possibilidade do cliente fazer aquisição de compras no comércio eletrónico sem usar o seu cartão físico, usando um cartão de compras online, um cartão virtual que só existe no mundo digital, que traz muito mais segurança, conforto, e eu acredito que neste contexto de aumento do comércio eletrónico varejista, não é? E também da digitalização dos bancos, a gente vai observar um aumento expressivo na utilização desse tipo de tecnologia. Muito obrigado, Marino. A questão final para o João Dantas, do BTG Pactual, ela diz respeito ao profissional. Ou seja, com esse novo mundo que surgiu, com a crise da Covid e com as oportunidades e os cenários que se abrem, quais competências profissionais, habilidades profissionais ganharão destaque nesse pós-crise? Pergunta excelente, João, e complementa bem aqui os outros temas abordados aqui antes. Eu acredito que os últimos anos, né, para a gente chegar até onde a gente chegou dentro do sistema financeiro, com uma infraestrutura de tecnologia adequada para esse novo momento, como eu tenho dito, né, a gente precisou evoluir no uso de métodos, né, métodos de trabalho, de organização do trabalho, metodologia Lean, trabalhar em squads voltados à entrega do projeto, com múltiplas diferentes disciplinaridades, né, de conhecimento. A gente precisou trazer métodos, né, como estava dizendo o Cláudio, né, começar a usar a nuvem, tirar o preconceito, né, levar a computação para fora do nosso ambiente
para ela ficar mais eficiente, né? Até pouco tempo atrás, ainda a gente discutia onde é que tinha que estar a nuvem. Então, está na nuvem, mas aonde está a nuvem? Porque a gente precisa ter acesso ao dado, controle da informação, tem uma questão importante para o sistema, que é o sigilo bancário, como é que você assegura o sigilo. Então, até aqui, a evolução aconteceu baseada na habilidade do profissional de tecnologia em conhecer o T. Daqui para frente, eu acho que a nossa evolução vai estar em torno do I. Então, o desafio na TI agora é que o profissional comece a se voltar da utilização eficiente de métodos e tecnologia está virando commodity, né? Todo mundo tem acesso à computação na nuvem, né? Você não precisa do orçamento para fazer um data center, qualquer um contrata. Então, vai ter uma evolução muito grande para o profissional de tecnologia agregar valor, ele vai precisar conhecer o negócio, conhecer a informação com a qual a gente lida para poder programar um algoritmo de maneira que ele volte com respostas que ajudem você a tocar melhor o seu negócio. Entender como funciona, como previne fraude, entender quais são os riscos que a gente evita fazendo um bom processo de onboarding e de que maneira isso protege a organização, como é que a gente utiliza esse processo para conhecer melhor o cliente, os hábitos e as preferências, essa questão que eu acho que vai ganhar uma relevância enorme no ambiente de taxa de juro baixa por um bom tempo, como nós vamos ver aqui no Brasil, que é o suitability, né? Entender o comportamento do cliente, o apetite de risco do cliente, como é que você ajuda o cliente a traduzir o apetite de risco em decisões de investimento que sejam adequadas. Como é que você usa a tecnologia, no final, para ajudar não a colocar mais risco no portfólio do cliente, mas para entender, dado o apetite de risco do cliente, quais são os melhores retornos e quais são os melhores investimentos disponíveis. Essa sensibilidade para o negócio, para o conhecimento do negócio e de como ele funciona, vai ser o que vai fazer diferença, na minha visão, para o profissional de tecnologia agregar valor e se tornar cada vez mais estratégico. De novo, eu acho a oportunidade excepcional. Se a gente pudesse escolher de novo qual a disciplina acadêmica que ia escolher, hoje trocaria a economia por engenharia, porque eu acho que é a engenharia que vai ser a fonte de sucesso, porque vai permitir à tecnologia a criar valor crescente nesse novo mundo de interações mais digitais e mais que tem que, no final, ser simples, intuitivas e trazer comodidade. Mas, para chegar lá, é isso. Você precisa conhecer o funcionamento do teu negócio, do início ao fim, partindo do cliente, partindo dos comportamentos, partindo das preferências e conseguindo colocar isso eficientemente, lógico, né, de uma maneira eficiente do ponto de vista de custo, velocidade, disponibilidade, resiliência, 24/7, online real-time, mas sem conhecer profundamente como funciona o negócio, como pensam os nossos clientes, sem conhecer bem o I, o T vai fazendo menos e menos diferença daqui para frente. Obrigado, João Dantas. Bom, para a gente fechar e ter uma conclusão, dar a oportunidade de vocês até fazer algumas considerações e amarrar a mensagem de vocês, eu vou oferecer um tema que já, de alguma maneira já foi abordado aqui, mas para a gente ter uma forma conclusiva. É o seguinte, o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Quais são esses produtos e serviços que devem ganhar destaque, projeção e importância daqui para frente? Mas, ao contrário dos blocos anteriores, eu não vou estabelecer uma ordem, não. Vou deixar a escolha de vocês. Quem quiser, pega a bola primeiro aí e vamos passando. Quem pega primeiro? Posso começar, vai a mesma ordem, mas vamos lá. Eu não vou repetir o que já foi falado. Duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira delas nem é exatamente tecnologia, mas é uma iniciativa que nós estamos começando a fazer, que é treinar clientes com mais de 70 anos para que eles utilizem mobile e internet banking.
porque, na nossa visão, essa é uma população que ela é extremamente relevante, ela é fragilizada em momentos de pandemia e, infelizmente, não tem a mesma dinâmica de utilização das plataformas digitais. Então, eu acho que não só nós, mas todos os bancos vão começar a olhar para este público, e é um público, na maioria das vezes, é o público que se situa na renda mais alta, extremamente relevante em termos de relacionamento com o banco. E o segundo ponto que eu comento nós devemos passar por um movimento de transformação das ATMs, que é o Automatic Teller Machine, para alguma coisa como uma ITM, que é a Interactive Teller Machine. Ou seja, você adiciona as funcionalidades que ela já tem, e particularmente de você poder sacar dinheiro, já que o Brasil ainda é uma sociedade que é orientada a dinheiro. Eventualmente isso vai mudar com os meios de pagamento novos. E você adiciona a função interativa, que é ter alguém por trás, via uma videoconferência, e aqui isso acelerado também pela nova experiência, que as pessoas se habituaram a fazer isso, e numa situação mais complexa, você tem alguém por trás fazendo o atendimento, não deixar que haja falta de empatia no relacionamento só com máquina. Isso pode estar centralizado, e, eventualmente, até o apoio à própria transação. É um híbrido humano-máquina, que é o que hoje está se chamando de ITM. Então, vejo esses dois pontos como sendo relevantes na medida em que a gente avance. Posso comentar? Assim, nós temos visto que os bancos têm, sim, um papel muito importante no fomento econômico e no suporte econômico às empresas, não é? Microempresários, pequenas e médias empresas, inclusive grandes empresas, não é? Mas, em particular, nas pequenas e médias empresas e os microempresários, talvez um papel ainda mais importante. E não é só de fornecer crédito, é ajudá-los, por exemplo, a fazer essa transição entre o mundo tradicional e o mundo virtual. Numa situação em que nós temos limitação no contacto das pessoas, distanciamento social, nós temos visto que muitas empresas estão adotando a lógica de vender de forma eletrónica, certo? Então, acho que os bancos, sim, têm um papel importante em ajudar esses clientes, não, essas empresas e empreendedores a transitar para o novo normal, certo? Ajudando-os, por exemplo, a criarem os seus portais de negócios, portais eletrónicos, para poder fazer as suas vendas e operar na economia. Bom, posso falar aqui? Concluiu? Sim. Tá. Com você. Então, estava na dúvida se tinha concluído ou não. Eu penso que o planejamento estratégico, principalmente de produtos, né, eu creio que a gente precisa, né, as empresas, elas precisam agora mudar um pouco e olhar diferente, né? O que o cliente precisa e não percebe e o que ele percebe e não precisa. E aí você vai conseguir construir produtos que dê para ele realmente vontade de usar, a experiência dele seja positiva e que ele goste daquele produto e que ele encontre, através daquele produto, o caminho dos investimentos, da penetração dele dentro desse mercado todo, porque durante muitos anos, todos nós, né, criamos sistemas e produtos pensando com a nossa cabeça. Eu acho que está na hora de tentar entender o que o cliente não gosta mais, o que ele não quer mais e o que ele ainda nem sabe o que precisa, né? Então, essa aqui eu acho que tem que ser a grande missão de todos nós. A palavra está com quem? Bom, eu aqui. Pode ir. Vai lá. Obrigado. Eu acho que de forma bastante abrangente, outro dia o Cândido, o nosso CEO, usou essa expressão, e eu acho que ela reflete bem qual que é o nosso papel, né? O Brasil é nossa casa, né? Então, a nossa indústria, as nossas companhias, dada a relevância, o papel social, nós temos a missão colocada para nós, e fortemente apoiada em tecnologia, de ajudar o país a passar pelo momento que nós estamos vivendo e tornar o país cada vez mais competitivo, viabilizar os sonhos do país. Então, quando a gente pensa um pouco sobre isso, pensa sobre as ambições, sobre os desejos, sobre os anseios de indivíduos e companhias. A gente aqui no banco tem chamado de plano de travessia, né? Um plano de viabilizar
a passagem por esse período crítico e sairmos ainda mais forte, tudo muito apoiado em tecnologia. Isso passa por, a gente já falou aqui hoje, mas só para fazer o ponto de forma bem explícita, por parcerias com outras companhias, por bancos funcionando como plataformas, por bancos funcionando como canais de distribuição de mecanismos de auxílio a clientes, pelo uso intensivo de tecnologia para antecipar necessidades de clientes, e aí mecanismos de atendimento fim a fim que possam ocorrer via canais digitais, de autosserviço, aquilo que o cliente pode resolver estando no sofá da sua casa, sem ter que se deslocar ou ligar para ninguém. Acho que o campo de possibilidades é muito amplo. Acho que todos aqui demonstraram e quanto que as organizações estão conscientes desses desafios e do nosso papel aqui de ajudar o país. O próximo. Eu queria até complementar um pouquinho o que o Salituro disse. É muito difícil você bater assim, qual, né? Mas o modelo ele vai evoluir muito, e não tenho dúvida que os produtos e serviços que os bancos vão oferecer e que vão ganhar, né, mais espaço nos bancos são produtos e serviços cada vez mais integrados com outros serviços, quer seja de parceria, quer seja de outro banco, quer seja internamente, né? Mas um fato, duas coisas muito importantes que essa aceleração da tecnologia vai nos trazer. A primeira é um serviço cada vez mais digital, mas cada vez mais personalizado, com o uso de dados e IA, né? Com atendimento cada vez mais mesclado, como o Maurício disse, máquina-ser humano, né, porque a gente não perde a pele. Mas tem um detalhe que a gente tem visto e tem investido no banco em métodos e processos no desenvolvimento de produtos e serviços, que cada vez mais contar com a participação do próprio cliente no desenvolvimento desse produto. Né? Eu acho que isso vai ser fundamental, né? Por isso que eu falei com o Salituro. Eu preciso saber o que o cliente vê, o que aquele cliente não vê, o que ele quer, que ele sabe que quer, o que ele não sabe que quer. Então, quanto mais interação, quanto mais eu envolver um universo de clientes no desenvolvimento dos meus produtos, e já existem várias técnicas para isso, mais chance eu tenho de acertar o quanto antes no atendimento daquela necessidade. E para isso eu preciso de técnica de envolvê-lo e de dados e inteligência artificial para ajudar. Então, eu acho que esse vai ser o grande modelo que nós estamos enfrentando agora, que nós estamos investindo agora para o pós-pandemia. João Dantas, ficou com você o fecho. Obrigado. Olha, 2 comentários que eu vou tentar ser bem rápido aqui, mas acho que são interessantes. Oferecer serviço digital não é complicado. Eu olho lá na Inglaterra o que está acontecendo. A Inglaterra é o lugar onde o Open Banking está mais avançado, ainda começando, né? E lá você tem neobancos, né? Pelo menos 5 novos bancos basicamente digitais. Cada um deles tem mais ou menos 10 milhões de clientes, um número que eu acho muito relevante, porque a população inglesa são 70 milhões de pessoas. Mas quando você vai ver, vários desses clientes, desses 10 milhões de cada banco, são clientes de todos esses bancos. É cliente de um porque nesse daí é fácil dividir uma despesa de um programa com amigos, no outro é mais fácil para converter libra em franco suíço ou euro para viajar, no outro é mais fácil ter um outro tipo de serviço. No final, o que eu acho que vai fazer diferença é você ter um conjunto de serviços que resolvam a vida do teu cliente de uma maneira simples e cômoda. Basicamente, a gente resolve para o cliente duas questões. É a gestão do fluxo e gestão do estoque. Você precisa resolver seu fluxo de caixa, fazer seus pagamentos, receber, controlar isso de uma maneira organizada e precisa investir. Precisa rentabilizar seu patrimônio de acordo com seus objetivos, seja poupar a curto prazo, guardar uma reserva para os gastos mais imediatos ou pensar na sua aposentadoria, na poupança lá na frente de longo prazo e o retorno que você quer para isso. Então, gestão de fluxo e gestão de estoque.
Eu acho que o grande segredo competitivo vai ser você conseguir reunir num ambiente, de novo, simples, intuitivo, automático e que você pode acessar de tudo quanto é lugar, a gestão dessas duas coisas, né? Eu preciso alavancar minha vida porque eu preciso de um imóvel, eu preciso de um automóvel, ou preciso estudar e quero um financiamento para estudar, e você proporciona isso da mesma maneira que você proporciona uma boa gestão do teu estoque e do teu fluxo. E eu acho que o grande diferencial que nós vamos ter para propor, por incrível que pareça, isso aqui é um painel de tecnologia, e é perigoso dizer isso, mas não é a tecnologia. Não acho que vai haver, não existe assim a cor mais bonita em um site, a melhor fonte de letra, ou a funcionalidade de conversão de moeda mais agradável. Todas elas se comparam, no final se tornam commodity. O grande diferencial é a interação humana, é o elemento pessoal. O sistema financeiro, graças a Deus, eu acho, se Deus quiser, né, pelo menos, vai ser sempre um negócio de pessoas, vai ser sempre um people business, né? Nós vamos ter sempre o prazer de interagir com pessoas diferentes, como nós estamos interagindo nesse painel aqui, que tem visões e abordagens diferentes, prioridades diferentes, propósitos diferentes, e colocam aspectos interessantes, né, que se complementam dentro de um debate. Acho que a mesma coisa existe e permeia o serviço bancário, o serviço financeiro, seja ele digital ou não, mas, no fundo, você quer ter, do outro lado, alguém que pensa no seu interesse, você cliente, né? Alguém que pensa no melhor interesse para você, que conhece alguma coisa que você não conhece com profundidade, que te apresenta as melhores soluções e, com isso, vai te ajudando a navegar por esse mundo complexo, que é o número das finanças, né? Complexo e desafiador, e navegar de uma maneira em que você extrai a melhor experiência, toma as melhores decisões e, a longo prazo, está mais feliz e rentabiliza seu patrimônio, enfim, gerencia a sua vida de forma melhor. Então, no fundo, eu acho que as tecnologias elas vão ter que se integrar em plataformas mais completas, essa coisa de ser cliente de 5 bancos para ter uma funcionalidade aqui, outra ali e tal, eu acho que não é uma tendência. Eu acho que as funcionalidades elas vão precisar coexistir e serem gerenciadas com apoio de pessoas que são inteligentes, bem preparadas e pensam no melhor para o cliente que está na outra ponta. E eu acho que o sistema financeiro brasileiro tem uma qualidade de material humano excepcional, pessoas preparadas, a gente vem fazendo esforços para a preparação das pessoas, né, do nosso capital humano, desenvolvimento desse capital humano, e eu acho que a gente vai, nós aqui, os bancos brasileiros, vão conseguir oferecer, melhor que ninguém, as experiências e os serviços digitais adequados no futuro. Bom, e assim nós encerramos o painel desta manhã, e eu agradeço muito a participação de todos vocês, ao Maurício Minas, ao Estevão Lasanha, ao Gustavo Fossi, ao Cláudio Salitura, ao Maurício Marino Aguiar e ao João Dantas, que terminou de falar, com a colaboração de vocês, expondo aqui a questão da tecnologia, como isso está sendo alterado, ou pelo menos mudando a velocidade dessas transformações e que nós teremos para o futuro. Muito obrigado a vocês e tenham um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia. Tchau. E eu aproveito para convidar a todos para o painel da tarde, que tem um tema muito relevante, de interesse geral, que é a questão das tentativas de fraude. Então, o painel será sobre os nossos especialistas, como eles trataram essa questão, como estão tentando evitar para proteger os clientes, enfim, da fraude, que é um problema que já vinha de antes e tornou mais grave e mais urgente nesse momento. Então, teremos muitas informações sobre isso. Não perca, às 16 horas. Até lá. Obrigado a todos.